E aí, pessoal, tudo certo? Antes da gente começar, aquele recado super rápido, mas que ajuda demais. Se você está curtindo o nosso trabalho, já deixa o like, se inscreve no canal e o mais importante, comenta aí embaixo qual assunto você quer ver por aqui. É essa troca que faz a gente continuar. Olha, hoje a gente vai tocar num assunto que é crucial. É um daqueles detalhes que muita gente ignora, sabe? Mas que no fim do dia pode ser a diferença entre um projeto que decola e um que vira uma dor de cabeça sem fim. Então, vamos lá. Pensa em qualquer projeto de software que você já viu ou participou. Não importa o tamanho, em algum momento uma pergunta vai aparecer. E ela é inevitável. A pergunta é essa: quem foi que fez essa alteração? Simples, né? Mas se você não consegue responder isso na hora, com toda a certeza do mundo, isso é só a ponta do iceberg de um problema bem maior. Essa falta de resposta, essa incerteza, ela expõe uma falha gigantesca no seu projeto. Uma vulnerabilidade que tem nome: falta de rastreabilidade. Ah, mas o que é essa tal de rastreabilidade, afinal? Pensa assim: é simplesmente ter a capacidade de responder, sem gaguejar, a 4 perguntinhas-chave sobre qualquer mudança que acontece no seu código. As perguntas são: o que mudou? Quando mudou? Quem mudou? E talvez a mais importante de todas: por que mudou? Se você não tem essas 4 respostas, sinto dizer, mas você está programando no escuro. Beleza. Para a coisa ficar mais concreta, vamos ver um exemplo prático. Um exemplo de como a falta dessas respostas transforma uma linha de código que deveria ser óbvia num verdadeiro mistério. Imagina que você está lá, navegando num arquivo super importante do sistema e de repente você dá de cara com isso aqui. Parece inofensivo, né? Só que não. Essa linha esconde um perigo danado. A primeira coisa que vem na cabeça é: por que diabos o tipo 3? O que significa esse número? É um admin? Um usuário especial? Não tem um comentário, não tem nada. É o que a gente chama de número mágico. E de mágico não tem nada, é só problema. E aí vem a segunda pergunta: quem decidiu isso? E em que situação? Sem esse contexto, a única opção que sobra é chutar. E olha, chutar em desenvolvimento de software é a receita perfeita para o desastre. É exatamente isso. Sem rastreabilidade, uma decisão técnica vira um enigma. O código vira um quebra-cabeça. E qualquer tentativa de mexer nele vira uma aposta. Uma aposta que você não quer fazer. E o problema não para no código, não. Essa falta de clareza, ela vaza, sabe? Contamina a equipe, gera briga, desconfiança, vira um problema de gente. Pensa na cena que eu sei que muita gente já viveu. Sexta-feira, fim do dia, pá, um bug gigantesco em produção. A primeira pergunta que ecoa na sala ou no Slack é: quem mexeu nisso? A tensão sobe na hora, né? E aí que a gente vê a diferença gritante. Sem a rastreabilidade, a conversa vira essa bagunça. Ah, não fui eu, na minha máquina funciona, já estava assim, é o famoso jogo de empurra. Agora, com rastreabilidade, a conversa muda. A gente abre o histórico, vê o commit, a justificativa e a discussão vira técnica. O foco passa a ser resolver o problema e não caçar broxas. Mas o efeito mais perigoso disso tudo e que vai se instalando aos poucos é o medo. Isso mesmo, o time começa a ter medo de mexer no código, medo de melhorar, medo de refatorar, medo de quebrar alguma coisa sem saber. Olha só esse exemplo. O código original fazia um cálculo simples. Aí alguém foi lá e refatorou, adicionando um arredondamento. Pô, parece uma ótima ideia, né? Principalmente se for um cálculo de dinheiro. Deixa mais preciso, certo? Errado? Ou talvez. Como saber? E se o código original não tinha arredondamento de propósito? Vai que existia uma regra de negócio que a gente não conhece mais. Ou talvez o arredondamento final era feito em outra parte do sistema. Sem o histórico, essa melhoria pode, na verdade, introduzir um bug silencioso. E essa é a grande armadilha. Essa insegurança constante faz o time pensar 2, 3, 10 vezes antes de melhorar qualquer coisa. E o que acontece? O código vai ficando velho, vai apodrecendo, ele vira um verdadeiro campo minado, onde ninguém quer pisar. No fim das contas, existe um custo invisível gigantesco. É tempo que a gente perde investigando o problema, é o estresse e o conflito no time, é a dificuldade de evoluir o sistema, é o projeto inteiro estagnado pelo medo de quebrar as coisas. É um custo altíssimo que muitas vezes não está na planilha. Ok. Já entendemos o problema. Mas e a solução? Como a gente sai desse ciclo? A resposta, gente, está numa mudança de chave, uma mudança de mentalidade. É parar de ser só um codificador e passar a ser um engenheiro de software de verdade. É o que a gente chama de maturidade técnica. E tem uma frase que resume isso perfeitamente.
Ser um bom desenvolvedor não é só sobre escrever um código que funciona hoje. É sobre escrever um código que vai poder ser entendido e mantido no futuro. A nossa responsabilidade é com o longo prazo. Essa maturidade técnica, na prática, é isso. É garantir que toda decisão importante fique registrada. É ter clareza de como o projeto evoluiu, é entender o impacto de cada ajuste. E a rastreabilidade é a ferramenta número 1 para alcançar isso. É exatamente nesse ponto que a gente deixa de só programar e começa a construir software com responsabilidade. É a diferença entre o amadorismo, mesmo que sem querer, e o profissionalismo. Bom, e se tudo isso que a gente conversou fez sentido para você, se você quer levar seu trabalho para esse nível de profissionalismo, eu tenho um convite. Dá uma olhada no nosso curso completo, o Git Profissional do Zero ao Fluxo de Trabalho Avançado. Lá a gente mergulha fundo em como usar a ferramenta mais poderosa de rastreabilidade que existe para construir software de forma segura e responsável. O link está aqui na descrição. O apoio de vocês é o que move a gente, o que permite criar mais e mais conteúdo. Então, de verdade, muito obrigado por assistirem até aqui.